Muito bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando a nossa TV Ágape, a TV da sua família, especial, 15 anos da Igreja Batista Ágape aqui em Patrocínio. Você que está acompanhando conosco esse mês de março, um mês festivo, a igreja está em festa. A Deus a honra, a Deus a glória, a Deus todo o louvor. Fica com a gente até o final. Você vai ver muita coisa aqui direcionada a isso, tem palavras que vai te edificar, testemunhos, mas para começar bem, já dá o like aí e compartilha para os seus amigos, para o grupo de WhatsApp, vamos alcançar mais vidas. Aqui do lado também tem um chat, um bate-papo, vamos interagir, vão lá conosco, tá? Nós já vamos para o primeiro quadro, vamos participar do programa de hoje especial de 15 anos. Primeiro quadro. Meus irmãos, nesse programa especial de 15 anos, não só esse, mas todos do mês de março, nós não poderíamos deixar de entrevistar o nosso pastor, Pastor Wallace, a paz do Senhor. Pai do Senhor, Camila, que honra estar aqui com você, obrigado pelo trabalho que você tem feito na TV Ágape e esse especial de 15 anos, obrigado mesmo. Gente, não é o primeiro especial de 15 anos de aniversário da igreja que a gente faz, né, pastor? Já teve outros programas especiais. De uma forma diferente, hoje eu queria conversar com o pastor. Se os irmãos acessarem aí, tem toda a história da igreja, né, pastor? Eu acho que no ano de 2023, né? Você fez todo um resumo, ficou muito bacana, tá salvo aí. A gente levantou, então se você quer saber a história resumida da igreja, assiste lá, tá tudo resumido. Quem já convive aqui há muitos anos, sabe a história de perto, né, pastor? Verdade, Camila. Pastor, como ele sempre fala, não é fácil, né, um ministério... Por mais pequeno que seja, não é fácil, né, pastor? É verdade. Então, eu já queria te perguntar, pastor, as lutas de quando a igreja era menor são diferentes das de hoje? Camila, eu costumo dizer o seguinte, toda igreja tem problema, não é? Só que o seguinte, existe lutas quando a igreja é menor e lutas quando a igreja é maior. Vou te dar um exemplo. Quando a igreja é... E quando eu falo menor, Camilo, estou falando numericamente. Porque tem igrejas pequenas, mas que são grandes diante de Deus. E igrejas grandes aqui na terra, mas pequenas aos olhos de Deus. Então, estou falando numericamente. Quando a igreja é menor, tem todo aquele desafio, aquele medo. Será que vai dar certo? Será que Deus está na causa? É muita dificuldade para achar irmãos. Por exemplo, uma pessoa só ela tem que liderar vários departamentos. É uma dificuldade que nós enfrentamos. Pouco recurso, até financeiramente falando. São lutas, são batalhas. A igreja cresce, numericamente falando. Aí tem aqueles problemas. Vou te dar um exemplo. Essa igreja já tem muita gente, não está precisando de mim. Não. Por maior que seja a igreja, sempre a pessoa é útil. A igreja agora ficou fria, eu não conheço mais os irmãos agora a gente não sabe, distante. Então a gente tem que trabalhar de maneira diferente para colocar os irmãos mais perto. Mas o que eu entendo, a minha experiência hoje? Deus vai dando uma direção para cada igreja. Então, não importa se a igreja está grande ou pequena, Deus sempre dá uma solução, Deus sempre dá uma resposta. Eu, particularmente, Camila, eu gosto muito da igreja pequena, entre aspas. Gosto, porque a gente está mais pertinho, está mais juntinho. Mas o jeito que está a nossa igreja hoje também, isso na minha concepção de pastor, nós estamos, numericamente falando, um número bom, mas eu vejo também que o povo está bem unido, o povo está bem centrado. O jeito que está a nossa igreja hoje, eu estou muito satisfeito, estou muito feliz com tudo. Pastor, você falou das dificuldades enfrentadas tanto em igrejas, né, maiores quanto menores. Eu queria te perguntar, pastor, como pastor mesmo, nós como cristãos, nós enfrentamos batalhas espirituais. Eu mesma já tive experiências de estar tentando trazer alguém para a igreja e eu senti que naquele momento a luta espiritual veio maior sobre a minha vida. Pastor, como que é hoje pregar aqui no domingo para cerca de 500 pessoas, a questão do peso espiritual? Sim. Camila, eu amo pregar o evangelho. Eu não tenho dúvida que eu fui chamado para isso. E
Hoje, pela experiência que eu tenho, eu prego o evangelho desde 2001, 2002, vamos colocar aí 24 anos, mais ou menos 23, 24 anos. Pelo temor que eu tenho ao Senhor, falo isso com toda a verdade em Cristo Jesus. Do mesmo jeito que eu chego para pregar aqui domingo à noite, com a igreja lotada, eu tenho o mesmo temor quando eu vou pregar num culto no lar. Às vezes está ali 8 a 10 pessoas, porque eu entendi também, hoje eu tenho essa visão, que não é a quantidade de pessoas, porque quando você está centrado em Cristo, quando você está centrado na palavra, os membros se tornam apenas membros. Não quero saber se tem 500, se tem 1000. Então, assim, claro que é um peso, é uma responsabilidade, mas hoje, para mim, eu não fico preso à quantidade de membros. Eu fico feliz em ter o privilégio de fazer aquilo que eu gosto. Então, com a mesma alegria e temor que eu prego no culto à noite, se me chamar no culto do lar, com a mesma alegria. Com a mesma alegria e com a mesma motivação. Eu falo isso com Deus, o dia que a minha motivação for quantidade de pessoas, que Deus trate comigo. Eu tenho que preparar a palavra e ter o mesmo temor, não importa a quantidade de pessoas. Então essa é a experiência que eu tenho hoje, mas eu confesso para você que quando eu comecei o ministério, eu vi uma plateia grande, rapaz, aquilo para mim era difícil, é um medo, né? Mas quando você vai entendendo qual que é o sentido de você ser mensageiro, aí você entende que não é a quantidade de pessoas, é você ser fiel àquilo que Deus confiou a você. Pastor, e 15 anos de histórias, muitas pessoas passaram, algumas vêm, permanecem, outras vêm, saem, outras vêm, saem, voltam. Como que o pastor lida com isso, em questão de maturidade, de lidar com as pessoas, como que fica? Camila, vamos lá. Eu sou muito apegado às pessoas, sou muito apegado. Então, quando alguém saía da igreja, até hoje eu sofro, mas eu já tive caso de ficar mal uma semana, um mês, alguém saía da igreja. Aquilo para mim era um baque, era um choque, porque eu não consigo ser apenas pastor e ovelha. Claro que tem pessoas que eu não consigo manter a mesma proximidade, mas eu consigo ter um carinho, um zelo com a pessoa. Então, antigamente, quando alguém saía, eu ficava mal, eu ficava de cama. Hoje, quando alguém sai, eu fico triste, fico mal também, fico mal. Só que hoje eu aprendi a fazer uma leitura diferente. O tempo te ensina isso. Eu entendi que as ovelhas não são minhas. As ovelhas pertencem ao Senhor. A partir do momento que a pessoa chega para mim e fala, pastor, Deus me direcionou, Deus me falou. Se ela usa o nome Deus, poxa, quem sou eu? Quem sou eu para querer questionar isso? Porque as ovelhas não são minhas, as ovelhas pertencem ao Senhor. E hoje eu estou pastor da Batista Ágape, eu não sou pastor aqui eternamente, porque essa igreja pertence ao Senhor. Então eu tenho que ter esse entendimento. A minha preocupação como pastor, Camilo, é ver o motivo que a pessoa está saindo. Se eu vejo que é um motivo que dá para contornar, às vezes é um atrito com alguém, ou um atrito até mesmo em relação a mim, eu procuro remediar, consertar. Se eu vejo que a pessoa está muito ferida, muito machucada, às vezes, Camilo, é até necessário, não é que é bom, é necessário a pessoa sair, dar uma esfriada na cabeça, não é que ela está errada, não é nada disso. É que o tempo, Deus usa o tempo para colocar as coisas no lugar. Então, quando eu vejo que Deus está na causa, eu fico triste independente de tudo. Mas hoje, eu entendendo isso, eu fico mais tranquilo. E a minha preocupação, como eu disse, é só ver o motivo que a pessoa está saindo. Então, quem é dono da igreja é o Senhor. É o Senhor. Pastor, outra coisa também, com esse crescimento de números, é claro que você não consegue fazer mais, dar a mesma assistência que eu falo assim, de quando a igreja começou. Quantos membros que tinham quando começou o pastor? Camilo, quando nós chegamos aqui, lá no bairro Enéas, a gente era a congregação da Batista Príncipe da Paz, tinha uma média de 8 a 10 irmãos só. De 8 a 10 irmãos. Hoje a gente está aí nos domingos, uma média de 500 pessoas aqui nos cultos de Camila, domingo.
olha só, eu tiro por média de ceia. A gente faz um culto de ceia, vamos colocar aqui uma média de 450 pessoas de ceia que vem pela manhã. E no domingo à noite, que a ceia a gente faz pela manhã, a igreja fica praticamente com esse número, porém, 70% do povo que vem de manhã não volta à noite. Não sei porquê, eu até brigo. Então, assim, hoje, frequentes aqui, nós temos uma média de 700 pessoas, no mínimo, se for juntar os dois públicos, né? Então, assim, é um crescimento que não tem outra palavra como eu faço. É Deus, não é por causa da estrutura, não é por causa do pastor, não é por causa do louvor, não. É quando você faz aquilo que Deus confia a você, o crescimento é natural, tá? Mas, Camila, abrindo aqui um parênteses, eu não fico preso também a número, tá? Porque senão a gente corre o risco de achar que a quantidade de membros significa a aprovação de Deus. Nem sempre, né? Claro que eu fico feliz em ver a casa cheia. Todo pastor gosta. Mas a gente tem que ter o pleno entendimento que o mesmo Deus que está aqui à noite com 500, 600 pessoas, aqui em Patrocínio tem igreja com menos pessoas, mas Deus está lá do mesmo Deus jeito. confiou, Aí né, pastor? a obra é do Senhor. É Deus que faz essa distribuição, Camila. Pastor, quantas coisas que mudaram, né? A gente tem aí algumas coisas marcantes, né? Quando você chegou aqui, o Emanuel era uma criança, né? O Emanuel hoje casado, formando sua família. O Felipe com quase 15 também? O Felipe 15. fez 15, né, Flávio? Fez 15 anos. Fazendo a mesma idade da igreja. Então, muitas coisas mudaram, né, pastor? O Felipe, ele nasceu num momento muito conturbado do meu ministério, nesse período de transição de uma igreja para outra. Sempre quando eu olho para o Felipe, eu sempre lembro disso, que o Felipe é um milagre nas nossas vidas. Então, quando eu olho para ele, eu faço essa Analogia. essa associação e vejo o cuidado de Deus, porque quem conheceu a história do Felipe muito enfermo, quando era novinho, e vê a maneira que ele está hoje, eu consigo fazer essa associação. É Deus na causa, Camila, é só Deus. Irmãos, se a gente pudesse, a gente ficar aqui com o pastor perguntando coisas, né? Todas as nossas dúvidas. Ainda tinha várias perguntas aqui na minha cabeça, mas por conta do tempo, a gente pode fazer novamente, né? A gente está em meio de comemoração aí. Pastor, pra gente encerrar, se você pudesse ver o Wallace de 15 anos atrás, chegando em Patrocínio, paletó, violãozinho na mão, cabelo grande. É verdade. Se você pudesse encontrar com ele aqui nessas portas hoje, o que você falaria para ele? Camila, Deus fez uma mudança muito grande na minha vida. Não vou dizer nem fisicamente, né? Fisicamente é secundário. Mas assim, se tem algo assim que se eu pudesse voltar atrás como ministério, como pastor, eu me dedicaria mais ao estudo da palavra como eu me dedico hoje. Se tem uma coisa que eu pudesse voltar no tempo e corrigir, isso eu até falo para os novos líderes: se aprofundem na palavra, estudem a palavra, porque a gente foi chamado para isso, para dar um alimento sólido para o povo, sólido. É a única coisa assim, claro que a gente vai ficando mais velho, né? A maneira de resolver muitos problemas, o tempo vai te dando essa maturidade, mas se eu encontrasse com esse Wallace de 15 anos atrás, eu daria a ele esse rapaz, se dedica mais ao estudo, gasta seu tempo mais com isso, porque eu vejo que a nossa igreja teve uma virada de chave a partir do momento que eu passei a me dedicar mais ao estudo da palavra. Foi onde eu investi em livros e material, em ter tempo mesmo para o aprendizado. Eu não tenho dúvida que isso foi uma chave, não só no meu ministério, mas também na igreja. Foi onde a igreja ficou mais madura, mais centrada. Foi onde Deus deu o start para a igreja estar como está hoje. Esse seria o conselho. Gente, hoje eu tô igual o pastor. 5 minutos eu encerro, agora é a última. Garanto para vocês. Pastor, 15 anos, quando a gente vê uma mulher fazendo 15 anos, isso significa a transição, né? O amadurecimento, isso, né? Sai da fase de criança, pré-adolescente para mulher. Você acha que a Igreja Batista Ágape hoje está passando por esse processo também de amadurecimento? Ah, com certeza, Camila, com certeza. Hoje a nossa igreja, ela já tem a sua identidade. Quando eu ensino aqui na Escola de Servos,
A maior dificuldade que eu tinha aqui, que Deus nos deu o ministério de cura. Então chegou aqui muitas pessoas feridas, machucadas, que não queriam saber de igreja, e Deus foi curando essas pessoas. Só que, quando as pessoas eram curadas, eu tinha aqui metodista, assembleano, quadrangular, Deus é amor, católico, tudo quanto é que denominação. E agora, como fazer esse povo pensar de uma só maneira? Então essa foi uma luta que eu enfrentei, não que a maneira que eles aprenderam foi errada, de maneira nenhuma, só que aqui a visão é outra. Então até você fazer o povo estar na mesma visão, isso, meu Deus, isso me comeu um tempo, muita dor de cabeça. E hoje a igreja já tem uma identidade, o pessoal que está aqui já sabe como a igreja funciona. Hoje, quando eu viajo, eu fico em paz, porque eu sei que os líderes aqui já sabem qual a direção que Deus deu aqui para nós. Então, eu vejo essa mudança de maturidade. Hoje nós estamos uma igreja muito madura. Claro, tem muita coisa para corrigir, mas eu vejo que nós estamos na direção que Deus deu para nós. É uma igreja hoje muito madura e aprimorando cada vez mais. Amém, meus irmãos, que bênção. Pastor, nós queremos te agradecer, né? Vou te agradecer aqui em nome da igreja, agradecer a Flávia pela obediência de vocês. A gente fala, já virou até um clichê, que a obediência de vocês lá atrás hoje gera frutos. Hoje a minha vida, né, faz parte dessa obediência, desse propósito lá atrás. Nós oramos pela sua vida, pastor. Nós desejamos que o Senhor continue mantendo esse coração humilde, sensato, que não é só questão de números, mas de crescimento espiritual. A gente vê o amor que você tem pela palavra. Às vezes, né, até externando aqui, eu e o Iverson conversa muito assim, gente, será que o pastor vai ficar aqui em patrocínio muito tempo? Será que o pastor, Deus vai abrir? Porque a gente vê no pastor alguém que dedica mesmo pela palavra. E nós que estamos aqui, irmãos, nós somos privilegiados, porque o alimento que nós recebemos aqui, ele falou que o Senhor, né, tratou com ele, pediu para ele se dedicar, e nós recebemos um alimento muito rico aqui, como a gente não vê em qualquer igreja. Lógico, o Senhor está em outras igrejas, não estamos dando exclusividade ao pastor, à nossa igreja, mas somos privilegiados sim, então nós queremos te agradecer, pastor. Se hoje essa igreja tem 15 anos, né, sei que não foi fácil, que foram muitas lutas, sei que seu coração às vezes chora, nós não sabemos, eu sei que, né, às vezes você sobe ali e a gente vem desabafar muito com o pastor, e às vezes o coração dele também está sangrando. Então que o Senhor possa te fortalecer cada dia mais, pastor, e que essa igreja não tenha só 15 anos, mas muito mais anos, não só de crescimento em número, mas espiritual. Camila, obrigado, filho. Louva a Deus pela sua vida, pelo Iverson. E hoje a igreja está do jeito que está, tirando a ação do Senhor, que tudo é por causa dele. É porque Deus tem colocado pessoas aqui, Camila, que nos ajuda, que nos entende, que não cobra da gente como se a gente fosse super-homem. Pessoa que sabe tratar a gente como líder. O povo nos honra muito, a gente sabe disso, mas entende a gente também como ser humano. Nem sempre a gente está bem, tem dia que a gente não está legal, e o povo entende isso. O povo tem um carinho com a gente, um zelo muito grande. Então, assim, eu louvo a Deus por cada líder que Deus tem colocado aqui, e você, o Iverson, também tem que somar e ajudar a Camila. Vocês são fera. Obrigado, amém. Camila. Deus abençoe. Irmãos, que bênção. Vamos ver que tem mais irmãos que vão contar parte dessa história. A graça e paz, irmãos, tá? Olha, quero parabenizar, né, a Igreja Batista Ágape, a sede, pelos 15 anos. Deus que abençoe muito a vida de vocês, né? Hoje foi um prazer enorme estar com vocês aqui e queria relatar, olha, há um tempo atrás eu estava afastado dos caminhos do Senhor, aonde a minha esposa, a Aline, ela já não aguentava mais ver eu do jeito que eu estava e saiu para poder procurar uma igreja. Foi quando ela achou a Igreja Batista Ágape, lá no Enéas, né, com o pastor Wallace, e aí o pastor Wallace foi em casa me fazer uma visita. E ele virou para mim e usou essas palavras. Ele falou assim, ô Arnaldo, tem muita gente que fala bem de você, comenta coisa boa de você, então eu vejo que você é uma pessoa boa. E eu queria te fazer o convite para você ir para a igreja, não para você não precisa de ficar lá comigo, é só para você firmar os passos e depois você decidir para onde você vai. Quando ele falou isso, ele me ganhou. Porque até então os que tinham ido atrás de mim, era atrás para a gente poder fazer coisas, era atrás de altar, mas ele com a simplicidade dele, ele me ganhou aí. Aí, quando foi na semana da frente, eu estava orando a Deus no meu serviço, numa segunda-feira,
na segunda-feira, e eu virei para Deus e falei assim: Senhor, se for da tua vontade eu ir para a igreja, se o Senhor ainda tem planos, projetos e sonhos para a minha vida, eu queria que o Senhor levasse o pastor Wallace lá em casa. Irmãos, nada combinado, nada marcado. Aí cheguei em casa, tomei banho, né? A gente jantou, e eu fiquei naquela expectativa de que o pastor aparecesse lá. Irmãos, quando deu 10 horas da noite, aí eu virei para a Aline e falei assim: olha, o pastor não vem mais. Aliás, pensei comigo mesmo, falei: o pastor não vem mais não. Aí a gente pegou e deitou, e eu deitei frustrado, porque até então desacreditado que Deus não tinha nada para mim, porque Deus não respondeu a minha oração. E quando a gente deitou, aí bateu. Eu lembro que o portão lá de casa era um portão de lata com tábua. Aí bateu no portão, a Aline virou para mim e falou assim: ó, tá batendo no portão. Quando eu cheguei na sala, eu escutei quando ele gritou lá, falou assim: ô Arnaldo! Aí na hora que eu conheci a voz dele, antes de eu abrir o portão, eu agradeci, dobrei o joelho e agradeci a Deus, porque eu sei que Deus tinha respondido a minha oração. Aí, meus irmãos, abri o portão, ele entrou, a gente conversou, eu reconciliei com Deus, e de lá para cá, nunca mais afastei dos caminhos do Senhor. E aí foi aonde, né, ele me nomeou, me mandou lá para o bairro Serra Negra, e a gente está fazendo aquele trabalho que a gente está fazendo lá, graças ao pastor Wallace. Pastor Wallace, Deus que te abençoe, você mora no meu coração, eu amo muito a vida do senhor e toda a família, tá? Deus que abençoe muito. Muito obrigado. Feliz 15 anos, tá? Paz, Senhor Jesus, meu nome é Fernanda. Nós estamos aqui na Igreja Batista Ágape desde 2009, caminhando junto com o pastor Wallace e sua família. Nós somos muito gratos a Deus por estarmos aqui, porque essa igreja é uma resposta de oração. Nós vivemos aqui muitos milagres, muitos livramentos. Um deles foi que eu fui curada de embolia pulmonar, não tive nenhuma sequela. O meu filho João Lucas nasceu aqui na igreja, foi apresentado, foi batizado. E quando ele estava com 1 aninho, ele caiu na represa e não engoliu uma gota d'água, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós estamos aqui, a minha filha Júlia, de 22 anos, já está prestes a casar. Então nós somos muito gratos por estarmos aqui e pela insistência do pastor em não nos deixar sem alimentar da palavra de Deus, porque é isso que tem nos sustentado até hoje. Falei que o programa está especial. Você está vendo aí muita coisa boa que Deus tem feito nesses 15 anos. Mas você tem que saber também a agenda da igreja, os dias de cultos. Vamos conferir a agenda da igreja? Segunda-feira, às 19h30, culto de oração. Conto com a presença de todos. Tem sido uma bênção. Pessoas têm saído daqui muito abençoadas. Não falte, segunda-feira, às 19h30, nosso culto de oração. E quarta-feira temos o culto da vitória. Então venha orar pela sua causa impossível. Estamos esperando você. E na quinta-feira, pessoal, às 21 horas, no canal do YouTube, assistam a TV Água, que é show e vai edificar a vida de vocês. E na sexta-feira, nós teremos o culto da palavra com o pastor Wallace. Venha para ser edificado na palavra do Senhor. E no sábado, 17 horas, culto dos adolescentes. Traga seu filho para aprender mais do Senhor. Sábado às 19h30, te espero aqui para participar conosco do nosso culto de jovens. Te aguardo aqui. Todo domingo, às 9 horas da manhã, estamos aqui na nossa Escola Bíblica Dominical. Venha você também aprender e aprofundar cada vez mais o conhecimento da palavra do Senhor, porque a própria palavra diz: conhecer e prossiga em conhecer o Senhor. Domingo, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. E domingo nós temos o culto da família às 7 horas. Venha e traga sua família. Eu aguardo você aqui para participar com a gente. O culto quarta, sexta e domingo, esse mês, exclusivamente aniversário da igreja. E tem mais sorteios de brindes, rapaz. Coisa boa, vem aqui, vai participar do culto e pode sair daqui com o brinde. Vamos ouvir a palavra? A palavra que vem da parte do Senhor. A palavra hoje está lindíssima. Meus irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com você. Livro de Números, capítulo 16, verso 34, diz assim: todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos trague a nós também. Procedente do Senhor, saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. E disse o Senhor a Moisés:
dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do fogo e espalhe a cinza para longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, deles se façam lâminas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são e serão por sinal aos filhos de Israel. Essa é uma palavra que eu ministrei domingo agora na igreja. É uma palavra que mexe muito comigo e traz um ensinamento muito grande. Nós estamos completando aí 15 anos de Batista Ágape. E quantas batalhas, quantas lutas nós enfrentamos nesse período. Nós sabemos que quando Deus tem algo nas nossas vidas, quando Deus escolhe alguém, quando Deus chama alguém, essa pessoa vai enfrentar batalhas, vai enfrentar dificuldades, mas enfim, as lutas fazem parte da vida. E o que eu tenho aprendido? É que a luta vai passar, eu sei, porque no calendário de Deus, toda luta, ela tem dia para começar, mas ela tem dia também para acabar. Não existe luta que dure a vida toda. Até Salmo 34, 19 vai dizer assim, muitas são as aflições dos justos, ou seja, muitas lutas, vírgula, mas o Senhor os livra de todas elas. Todas as lutas Deus tem livramento, todas as lutas Deus tem salvação. Não existe luta que Deus não resolva, mas a questão é como nós ficaremos depois da batalha. É aí que está. É como que nós continuaremos depois da luta. Por quê, pastor? Tem pessoas que vencem a luta, mas se tornam céticas, desanimadas, não conseguem mais prosseguir, não conseguem mais ter intimidade com Deus que tiveram antes. E para confirmar isso, quando você lê a carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 6, a partir do verso 10, Paulo vai dizer assim, quanto ao mais, meus irmãos, se fortaleçam no Senhor e se revistam de toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir o dia mau. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, para que depois de ter desvencido tudo, vírgula, permanecer inabalável. Paulo está dizendo que nós precisamos nos revestir das armas de Deus, porque a luta vai vir, o dia mau vai chegar. E muitas vezes são lutas que vêm do inferno. E nós temos que vencer, nós vamos vencer, e ainda continuar inabaláveis. Eu quero fazer uma pergunta para você. Como que você ficou depois daquela luta? Como que você ficou depois daquela dificuldade que veio do inferno para te matar? Pastor, eu estou vivo, eu sobrevivi. Que bom, mas espiritualmente falando, como que você está? Você ainda está inabalável? Você ainda está amando o Senhor? Você ainda está cheio de Deus? Ou essa luta mexeu contigo por dentro? E a história que eu acabei de ler, Moisés ele vai enfrentar uma batalha contra 3 homens, Datã, Corá e Abirão, mais 250 príncipes. Esses homens vão se levantar contra Moisés, dizendo que Moisés está colocando como maioral, que Moisés quer dominar o povo. Nada disso, irmãos. O motivo dessa perseguição aqui era ciúme. Eu quero só abrir aqui um parênteses que essa luta que Moisés está enfrentando é com 250 líderes, príncipes da congregação. Desculpa. E são levitas, ou seja, pessoas que eram da linha de frente. Imagina só, 250 problemas para cima de você. E a Bíblia tem um jogo de palavra que eu acho lindo, que diz que quando os homens se levantam contra Moisés, ele se prostra perante Deus. O problema se levanta, mas Moisés se prostra. Querido, esse é o segredo. Quando vier uma luta para te destronar, porque essa luta aqui veio para destronar Moisés, veio para tirar ele do cargo. Sempre quando algo maior que você sobrevier, se prostra perante Deus. Porque quem se ajoelha perante Deus vai ter força para encarar as lutas. Quando Moisés se levanta, Deus dá para ele uma direção. Moisés chega para aqueles homens e diz, vamos fazer o seguinte,
já que vocês estão falando que eu estou me colocando como maioral, Deus vai mostrar para vocês quem é quem. Cada um pega o seu incensário e vamos comparecer perante Deus amanhã. Eu costumo chamar que isso aqui é o teste do incensário, ou a prova do incensário. Incensário era um instrumento de bronze, mais ou menos desse tamanho, que tinha algumas correntes em volta, onde o sacerdote colocava uma especiaria que Deus havia ensinado. Quando você colocava a especiaria naquele incensário que tinha brasa, saía uma fumaça branca, que simbolizava a oração, a intercessão. Acontecia 2 vezes ao dia. E no outro dia, aqueles homens compareceram lá. Moisés ainda tentou remediar. Moisés chega até eles e fala: pessoal, não faz isso. Vamos ficar em paz. E mesmo assim, aqueles homens se levantam contra Moisés. Moisés, então, apresenta eles diante de Deus. Olha o que vai acontecer. A Bíblia diz que depois que Moisés ora, a terra vai se abrir. E aqueles 3 homens são tragados vivos pela terra. Olha que morte terrível. E vai sair fogo de Deus e vai matar aqueles 250 príncipes. A ponto de ter uma matança, a ponto de ser algo terrível. Mas o que eu quero falar com você bem rapidinho? O problema foi resolvido. Deus havia solucionado o problema de Moisés. Ele não tem mais problema agora. Ele não tem mais rebelde contra ele. O problema foi resolvido. Tá bom? Não. Olha o que Deus se preocupa. Guarda isso aqui. Deus não quer apenas solucionar o problema de Moisés. Não, irmãos. Problema para Deus, o nosso problema não é problema para Deus. Olha a preocupação de Deus. Moisés, eu resolvi o problema. Mas vai agora no meio das cinzas e pega lá os 250 incensários, porque eles são santos. Gente, por que Deus está falando isso com Moisés? O problema já foi solucionado. Foi, mas sabe por quê? Escute isso. Porque para Deus não basta você vencer o problema. Você não pode deixar aquilo que é sagrado, aquilo que é do céu. Você não pode deixar as coisas santas no meio do fogo. A preocupação de Deus é: Moisés, você venceu o problema, eu te dei a vitória, mas não deixe o sagrado no chão. Pega os incensários. E Deus disse para ele: pega e sacode ele para não ter nem mais uma cinza. Sabe qual a palavra que eu tenho para te dar aqui hoje para a gente orar? O que você deixou no chão que pertence ao céu? O que você deixou abandonado lá? Você deixou seu ministério no chão? Por causa daquela luta? Você deixou o teu chamado lá? Você deixou a tua fé no meio do chão, nas cinzas? Eu estou sentindo uma presença de Deus. Deus está falando com alguém nesse momento. Você está deixando o sagrado no chão. Você deixou aquilo que Deus confiou a você. Se você deixar o incensário no chão, você está deixando a tua intimidade com Deus. Você está deixando a tua intercessão. Você está deixando aquilo que Deus confiou a você. A palavra de hoje é simples e rápida. Vamos pegar o incensário de volta. Vamos voltar a fazer aquilo que Deus confiou a nós. Sabe como que termina essa história? O povo se rebelando contra Deus mais uma vez. Deus permite uma praga vir sobre o povo. E Moisés fala com Arão: Arão, pega o incensário, vai no altar, coloca fogo nele e intercede pelo povo. E naquele dia morreu mais de 14.000 pessoas. Só vai sobreviver à praga quem tem incensário na mão. Já pensou se Moisés tivesse deixado os incensários lá? Querido, nós estamos vivendo dias tão difíceis, dias de pragas, dias de lutas. Só vai vencer quem tem o santo na mão, quem tem o sagrado na mão, quem tem as coisas do céu na mão. E sabe o que é evangelho? Moisés e Arão estavam intercedendo por aquele povo que o prejudicou. Pessoas com incensário na mão oram, intercedem por aqueles que um dia queriam prejudicá-lo. Sabe por que você não paga o mal com o mal? Não é porque você é bonzinho, não. É porque você tem o sagrado dentro de você. É porque você tem um incensário. E com o fogo que eles pegaram no altar,
foi que eles tiveram força para resolver o problema. E eu encerro aqui porque meu tempo já foi. Com o fogo que você pega no altar, com a presença de Deus que você recebe nos cultos, é essa força que te dá ânimo para encarar as lutas. E o que eu estou ministrando aqui, pode ter certeza, é um fogo de Deus para a sua vida. Está enchendo o teu coração de esperança. Você vai vencer essa dificuldade, você não vai parar nela não. Deus tem te capacitado, Deus tem te fortalecido. Por isso que você precisa de ter incensário. Porque se você vir à igreja para buscar o fogo de Deus, mas se o seu incensário estiver no chão, não adianta. Então eu quero fazer um convite a você. Eu não sei as batalhas que você enfrentou, mas eu vou fazer uma pergunta, responde para você. Você vai deixar o sagrado no chão? Você não vai fazer aquilo que Deus confiou a você? Os dias são maus e só vai vencer quem tem o incensário, quem tem aquilo que pertence ao céu. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Então vamos orar. Senhor, nós queremos apresentar cada vida que ouviu essa palavra. Às vezes, como Moisés, nós enfrentamos tantas batalhas, tantas lutas, que parece que vem para nos destronar, para nos derrubar. Mas agora é hora de nós nos prostrarmos perante o Senhor. Pai, nós não queremos perder o incensário, não queremos perder aquilo que é do céu. Às vezes as lutas derrubam aquilo que é sagrado. Mas nós estamos vivendo dias tão difíceis, Senhor, que só vai vencer quem não deixa o sagrado no chão. Nós queremos, nesse momento, reconhecer que nós vencemos as lutas, é verdade, mas a gente não continuou mais o mesmo. Mas nós estamos, neste momento, pegando aquilo que é do céu. Pai, fortalece este homem, fortalece essa mulher, cura essa enfermidade, essa pessoa que está afastada dos seus caminhos, que ela possa se reconciliar, esse casal que está em crise, esse pai de família que está desempregado, que o Senhor entre com providência. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Assim nós encerramos o nosso programa especial de 15 anos. Quero agradecer a Deus por esses 15 anos de Batista Ágape. Você que está conosco, muito obrigado. Você que já fez parte da família Ágape, mas não está aqui também, louvo a Deus pela sua vida. E nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. A Deus a honra, a Deus a glória, a Deus todo o louvor. E eu tenho certeza que muitos anos ainda virão e o nome do Senhor sendo glorificado e vidas sendo salvos. Obrigado pela sua participação. Permitindo Deus, estaremos aqui semana que vem. Um abraço, paz do Senhor, fica com Deus.